Olá pessoal, vamos aqui então para a resolução do exercício 10, né? Dessa vez agora a gente tem um bloco que tem uma massa aí de 4 kg, vou chamar esse bloco de bloco A, esse bloco está aqui, tá? Ele vai estar sendo comprimido sobre a parede, né? Vai estar atuando uma força F sobre ele. Entre a superfície de contato da parede e a superfície do bloco A gente vai ter atrito e o coeficiente de atrito estático está sendo dado aqui, ó, vale 0,4 e o coeficiente de atrito cinético vale 0,25. Então, a primeira pergunta que ele faz, a letra A, é a seguinte: qual que é a força F mínima, né, para você conseguir manter esse sistema em repouso, né? Então, qual é o menor valor que a força F deve ter para esse bloco A continuar em repouso? Então, para responder, a gente sempre segue mais ou menos o mesmo passo a passo, o mesmo protocolo, né? Então, o primeiro passo é pegar os dados do enunciado, já estão aí, e o próximo passo é identificar as forças, certo? Então, eu já vou identificar as forças na própria figura. Além dessa força F aí que pressiona o bloco sobre a parede, a gente vai ter também uma força normal aqui em resposta a essa força F. Vou chamar aqui de força F N, né? Força normal, tá? E também uma força-peso para baixo, tá? Para poder contrapor a essa força-peso e manter esse bloco em equilíbrio, a gente tem que ter uma força de atrito. Então, como esse bloco ele tende a descer, se opondo a essa tendência de descida, a gente vai ter que ter uma força de atrito aqui para cima, tá? Tá aqui representado. Ok? Então, essas são as 4 forças que atuam sobre esse bloco, beleza? A pergunta é, a força F mínima que será necessária ser aplicada sobre esse bloco para manter ele em repouso, para ele não deslizar, certo? Então, nesse sentido, a força mínima para ele não deslizar. Para a gente continuar aqui, a gente vai ter que fazer o que agora? Aplicar as leis de Newton. Como você quer que ele fique em equilíbrio, você tem que fazer ele obedecer à condição de equilíbrio. Então, qual é a condição de equilíbrio? Soma das forças tem que ser zero, tá ok? Então, separando aqui uma análise por eixo, né? Colocando aqui, ó, eixo Y. E aqui mais botar eixo X. Eu vou ter o seguinte. Ambos vão ter que obedecer essa condição. Ó. Força resultante em X. Desculpa, aqui é Y. Força resultante aqui em Y é zero. Força resultante em X aqui, ó, também é zero. Então a gente vai tirar, ó, força F vai ter que ser igual a força normal. E FAT do outro lado. Desculpa, troquei a ordem. Troquei a ordem aqui, ó. Aqui é Y. Então aqui vai ser FAT é igual a peso. E agora do outro lado, o X, a gente vai ter força normal igual a força F. Beleza? Força de atrito é sempre quem? É sempre o coeficiente vezes uma força normal. Certo? Como a gente quer que ele fique em repouso, então a força de atrito que vai atuar aqui vai ser o atrito estático. Lembra que o atrito estático ele vai variar de 0 até um valor máximo, certo? Então eu já vou adiantar que esse coeficiente aqui, ó, vai ser o coeficiente de atrito estático e esse produto aqui corresponde justamente ao valor máximo que a força de atrito estático pode ter, né? E faz todo sentido a gente usar ele, porque como eu quero saber o F mínimo, eu preciso saber do máximo atrito que ele pode ter, né? Vamos lá. Então, isolando aqui a força normal, eu vou ter então que minha força normal é igual a massa do objeto vezes a gravidade dele, dividido pelo coeficiente de atrito estático. Vou pegar essa informação aqui e vou combinar com a outra equação ali, com outro resultado. Então, daqui eu tiro então a expressão que vai me dar minha força mínima, né? Esse aqui seria o resultado numérico, né? Substituindo pelos valores dados enunciado, a gente teria o seguinte. Essa massa ali, ó, vale 4 kg. Essa gravidade, apesar de não ser dado normalmente, né, o valor referência é 10.
o coeficiente de atrito estático vale 0,8. Então a gente teria aqui 40, ou 4 vezes 10, que divide 4 vezes 10 a menos 1. Então, 4 com 4, né? Vai simplificar. 10 a menos 1, 10 a 1, desculpa, que divide 10 a menos 1, isso vai dar 100 newtons, ok? Então essa é a força mínima que vai garantir com que esse bloco não deslize. Se eu aplico uma força menor do que ela, ele vai deslizar. Se eu aplico uma força maior do que essa, né, ele vai ficar em repouso, tá ok? Então aqui a gente conclui então a resolução da letra A. Vamos agora para a letra B. O que ele quer saber na letra B agora? Na letra B é o seguinte. A letra B, ele quer saber o valor da força de atrito e da aceleração do bloco para o caso em que F vale 80 newtons. Como a gente já calculou no A a força mínima para manter ele em repouso, 100, então a gente já sabe que se você aplicar uma força menor do que 100, no caso aqui 80, esse bloco ele vai deslizar. Então, se ele vai deslizar, vai ter uma aceleração ali, certo? E o atrito envolvido vai ser o atrito cinético, a força de atrito cinética, certo? Então, o que vai mudar na nossa análise, né? Primeiro, o eixo X vai continuar valendo essa equação que a gente achou aqui, ó, força normal igual a F. Porque o movimento não se dará no eixo X, né? O movimento se dará no eixo Y, ele vai tender a descer. Então, essa equação aqui se mantém. O que muda é essa equação aqui, certo? Porque agora força resultante não vai mais ser zero. Força resultante em Y agora vai ter que ser o quê? Massa vezes aceleração, correto? Então é isso que vai mudar, ok? Vamos fazer a análise então? Vou separar aqui de novo, ó. Eixo X, eixo Y. Então, de novo, no eixo X continua tendo F é igual a força normal. E continua obedecendo a condição de equilíbrio, né? Força resultante em X é zero, não há movimento, continua ali em equilíbrio. Já no eixo Y, força resultante agora em Y vai ter que ser massa vezes aceleração. Tá? Montando as equações, então, em Y a gente vai ter o quê? Peso aponta para baixo, negativo, Φ aponta para cima, positivo. Como ele vai deslizar, então a aceleração aqui, ó, vai apontar para baixo, tá? Então, colocando isso aqui, a gente teria o seguinte. A gente teria aqui, ó, Φ menos peso é igual a M vezes menos A. De novo, por que menos A? Tanto a força quanto a aceleração são vetores, isso significa que para onde eles apontam, isso vai identificar um sinal, né? Positivo ou negativo. Como a aceleração ela vai tender a deslizar, né? O bloco tende a deslizar para baixo, então a aceleração vai ser negativa, tá ok? Então, vamos lá. Minha força de atrito envolvida aqui, então, vai ser agora o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Peso, né, é a massa vezes a gravidade, menos M vezes A. Então, perceba que a maioria dos dados eu tenho aqui, ó, tá? Porque o F vale 80, então isso significa que minha força normal também vai valer 80. Então, já tenho essa informação. Coeficiente de atrito cinético eu sei, massa dele eu sei, gravidade eu sei. Então, todas as informações são dadas para a gente achar a aceleração, certo? Deixa eu limpar aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora, substituir valores. Coeficiente de atrito cinético, se a gente sobe aqui, ó, ele está aqui, 0,25. Então vou colocar aqui, ó, 0,25 vezes 80, menos a massa vale 4. Opa, 4, gravidade vale 10, menos 4 vezes A. Então, 80 vezes 0,25 é a mesma coisa que 80 que divide 4, isso dá 20. 4 vezes 10 dá 40, menos 4A. Né? Invertendo a ordem, eu teria o seguinte, então, 4A é igual a 20, né? Porque esse 20 menos 40 vai ficar menos 20, quando eu troco de lado vai ficar positivo. Então, meu A fica sendo 20 que divide 4, meu A fica sendo, então, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do objeto, né? E a força de atrito, já calculada aqui no canto, né? É o atrito cinético, né? Seria o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal,
Aqui eu já fiz a conta, mas só para deixar separado aqui vai ficar organizado, né? Seria o 0,25 vezes 80. Então a força de atrito vale 20 newtons. Então a gente conseguiu determinar. O atrito cinético, a aceleração dele seria de 5 metros por segundo. Então, ao aplicar uma força 80, que é menor do que o mínimo para manter ele em repouso, ele começa a deslizar com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, né? E um atrito constante, que é o atrito cinético, de 20 newtons. Tá? Agora a letra C. Na letra C ele vai fazer o seguinte. Ele quer saber a mesma coisa. Ele quer saber aqui a força de atrito e ele quer saber a aceleração. Só que agora para quando você aplica uma força F de 200 newtons. Então você já sabe que ao aplicar uma força F de 200 newtons, essa força vai ser mais do que o suficiente para manter ele em repouso. Então ele estará em repouso. Uma vez em repouso, então você sabe o tipo de atrito que vai estar atuando. Não vai ser o atrito cinético, vai ser o atrito estático. E aí a gente já pode até voltar aqui para a resolução do item A, porque a gente vai fazer uso das mesmas equações, né? Porque se ele está em repouso, essa equação aqui é válida, Fn igual a F, e essa equação aqui também é válida. Φ igual a peso, certo? Então vamos fazer essa análise aí. Então, continuando, né? Então, deixa eu escrever assim. Aproveitando as equações do item A, verificamos que F é igual a força normal. Então, minha força normal vai ser igual a 200 newtons. Certo? E Φ é igual a força peso. Certo? Então, daqui a gente já de imediato já verifica. Ó. Φ vale peso. Peso lembra que é massa vezes gravidade. Conferindo lá nos dados mais uma vez, né? Massa vale 4, gravidade vale 10. Então aqui seria 40 newtons. Então, Φ 40 newtons. A aceleração, como ele vai estar em repouso, 0. Né? Só isso. Certo? É mais uma questão de você interpretar o resultado. Né? Força mínima para fazer isso acontecer, 100 newtons. Qualquer valor acima de 100 newtons garante então que a força de atrito vai ser sempre igual a peso. Né? Qualquer valor abaixo de 100 newtons, ele entra em movimento e passa para o atrito cinético, vai ter aceleração. Né? Qualquer valor acima de 100 newtons, ele vai ficar em repouso, portanto a aceleração vai ser 0. Ok? Então assim a gente conclui o exercício 10.